Olá, queridões, queridonas, vamos para a aula número 4 de isostática e a gente vai finalmente começar a falar de diagramas de esforços. Então, reparem que na aula anterior a gente definiu os esforços, a gente falou o que era esforço normal, esforço cortante, momento fletor, torção, e aprendeu a calcular cada um desses esforços em uma seção transversal da barra, né, da estrutura. Os diagramas é quando a gente traça uns gráficos ao longo do eixo da estrutura para representar como esses esforços estão variando ao longo de todo o comprimento. Claro que o primeiro passo de resolver os esforços e os diagramas de qualquer estrutura é equilibrar a estrutura, calculando as reações de apoio. Então, somatório das horizontais igual a zero, somatório das verticais igual a zero, somatório dos momentos em torno de qualquer ponto igual a zero. De novo, as respostas aparecem no próximo slide. Quem quiser pausar e tentar resolver, é agora. Bom, resolvendo as reações de apoio, a gente tem ali cálculo das horizontais. Se eu tenho 4 kN indo para a direita e 3 kN para a esquerda, ainda me falta, no apoio do segundo gênero, uma força de 1 kN também para a esquerda. Eu também tenho que garantir que a soma das verticais seja zero. Então, se eu tenho uma carga equivalente aqui, ó, nessa carga distribuída de 1 kN por metro em 4 metros, eu tenho 4 kN aqui, mais um aqui, outro aqui, eu preciso que VA e VB, se estiverem subindo, tenha um total de 7 kN. Somatório dos momentos em torno de qualquer ponto tem que ser zero. Ora, eu prefiro fazer o somatório dos momentos em torno de um dos apoios, porque vai ficar mais fácil. Fazendo o somatório dos momentos em torno de A, tá aí a resposta. A gente descobre que o VB vale 3 kN, portanto, VA tem que valer 4, certo? O que foi usado aqui, fazendo em torno de A? Esse 1 vezes 2, a carga equivalente vezes 2, né? 1 vezes 4 vezes 2, esse 1 vezes 4 e esse 1 aqui vezes 8. Aí, como vocês aprenderam a fazer os esforços em cada seção, vocês vão poder fazer a mesma coisa, só que ao longo de toda essa estrutura. Imaginem que agora eu marquei a cada metro dessa estrutura, ponto inicial, seção S0, 1 metro depois, seção S1, depois seção S2. A cada metro, a gente vai marcar uma seção nessa estrutura, até chegar aqui no final, na seção S10. Tudo bem até aí? Para cada uma dessas seções, vocês vão ter um trabalho, que também é um exercício, é uma forma de praticar, se vocês entenderam, de preencher esforço normal, esforço cortante e o momento fletor em cada uma dessas seções. Claro que vocês devem ter percebido que eu marquei algumas dessas seções em laranja. Sabem por quê? Vamos lá. No esforço normal, eu me preocupo com as forças na direção da barra. Nos pontos onde eu coloco força na direção da barra, ou seja, nos pontos onde tem força horizontal, S0, S2 e S10, eu vou ter aquela questão de um pouquinho antes da força horizontal, um pouquinho depois da força horizontal. Mesma coisa acontece com as forças verticais em relação ao cortante. Eu vou ter esse problema na seção S0, que tem força vertical, na seção S2, na seção S6, S8 e S10. Vou dar um tempinho para vocês fazerem pelo menos o de normal, que no próximo a gente já vai dar a resposta dos esforços nas seções, primeiro para o normal, depois para o cortante. Pergunto para os meus alunos, será que a gente tem esforço normal na S0 dentro da barra já 1 milímetro para a direita dessa força? Se a seção S0 tiver 1 milímetro para a esquerda dessa força, ela já está fora da barra, então não nos interessa. Então, excepcionalmente, nessas seções de extremidade, a gente não precisa dividir nem a S0 em 2, nem a S10.
porque o que está fora da barra, 1 milímetro para fora da barra, já não nos interessa em termos de esforços. Vamos ver o que acontece, então, no esforço normal. Seguem respostas de esforço normal. Ora, vocês vão perceber que do lado de fora da seção S0, que a gente nem vai considerar, seriam 0 kN, e a partir daqui a gente começa a ter menos 4, compressão de 4 kN. A mesma coisa acontece em S1 e na S2 da esquerda, ou seja, um pouquinho antes do apoio. Imediatamente depois do apoio, quando eu olho o total de forças horizontais ligadas pelo lado esquerdo, eu vejo 4 e o 1, ou seja, vira uma compressão de menos 3. E isso acontece ao longo de todo esse trecho, até chegar nessa nova força aqui. Vocês devem ter começado a perceber que tem um jeito mais fácil de fazer os diagramas de esforços que examinando cada uma das seções transversais metro após metro. Tentem fazer o diagrama de cortante e no próximo slide vamos lá as respostas do diagrama de cortante. Vamos lá? Diagrama de cortante. Reparem, imediatamente à esquerda da seção S0 não tem nada, não tem esforço ainda, mas também não tem viga. Logo depois, imediatamente à direita, se a gente olhar todas as forças que estão ligadas a essa seção aqui, um pouquinho à direita da carga de 1 kN. Se a gente olhar tudo que está ligado a essa seção pela esquerda, a gente vê 1 descendo. Se a gente totalizar tudo que está ligado a essa seção pela direita, com certeza a gente vai ter 1 subindo. Se isso forma um binário que parece rodar no sentido anti-horário, cortante negativo, menos 1. A gente vai usar o mesmo raciocínio para cada uma dessas seções. O que acontece nesse intervalo aqui onde tem carga distribuída? Reparem que eu fiz essas seções imediatamente à esquerda do apoio, ainda é menos 1, imediatamente à direita do apoio, e aí o meu cortante passa a ser mais 3. Porque reparem, todas as forças verticais ligadas a essa seção aqui, um pouquinho à direita do apoio, a gente tem um total de 3 kN à esquerda subindo. Então, meu cortante vale 3. Quando eu pego uma seção 1 metro para cá e totalizo as cargas verticais que estão à esquerda desse ponto, eu vou ter 1 metro de carga distribuída à esquerda desse ponto. Então, se eu tenho 1 kN por metro, se eu pegar uma seção aqui, eu vou ter 1 kN descendo, esse outro 1 kN descendo e 4 kN subindo. O meu cortante na seção S3 vale 2. Mesmo raciocínio para a seção S4, seção S5 e a seção S6 da esquerda. Na seção S6 da direita, eu olhando para lá, agora aparece esse 1 também descendo. E assim vai até chegar ao final. Também devem ter percebido que vai ter um jeito mais fácil de traçar esses diagramas. Diagrama de momento. A gente vai fazer a mesma ideia, marcar os pontos a cada seção e ver o que totaliza os momentos por esse lado. Bom, exemplo, na seção S0, eu pegaria 1 vezes 0, se eu pegasse todo mundo que está à esquerda. Já na seção S1, eu pego 1 vezes 1, fazendo um momento que está vindo pelo lado esquerdo em sentido anti-horário, ou seja, traciona em cima, portanto, momento negativo. Mesma ideia para essa seção, só que agora 1 vezes 2. Deixei por enquanto em branco esses aqui, que eu vou explicar melhor para vocês. Os trechos da carga distribuída nesse intervalo, as seções que estão no intervalo da carga distribuída. E a gente faz, então, seção S6. Será que é mais fácil fazer a seção S6 pegando tudo que está ligado a ela pela esquerda? Ou pegando tudo que está ligado a ela pela direita? Bom, para fazer S6, acho que é mais fácil pegar quem está para o lado direito. Eu pegaria, então, 1 vezes 4 e 3 vezes 2. Ora, o meu momento, então,
na seção S6, apareceria 2 em sentido anti-horário, só que esse anti-horário agora está vindo pelo lado direito e, portanto, está tracionando a seção embaixo, momento positivo. Mesmo raciocínio para a seção S7, eu iria usar o 3 vezes 1 e o 1 vezes 3. Na seção S8, usaria apenas o 1 vezes 2. Na seção S9, 1 vezes 1, tracionando em cima. E, por fim, na seção S10, 1 vezes 0, se eu vier pela direita. Tudo bem até aí? Se não estiver bem, dá aquela pausa no vídeo, volta, assistam quantas vezes for necessário e lembrem-se que sempre podem tirar dúvida, tá? Vamos tentar entender agora o que acontece nessas seções intermediárias aqui, ó. Quando eu pego a seção S3 e pego os momentos que acontecem nela vindo pelo lado esquerdo, eu vou considerar 1 vezes 3, vou considerar o 4 vezes 1 e vou considerar essa parcela de carga distribuída aqui, aplicada onde? No centro de gravidade dessa parcela. Então, o momento nessa seção vai levar em consideração a parcela do 1 vezes 3, a parcela do 4 vezes 1, e é uma parcela que é 1 vezes 1, carga equivalente, vezes a distância dessa carga equivalente até o ponto que eu estou analisando. Então, eu percebo que tem um momento horário vindo pela esquerda. Se eu tenho um momento horário vindo pela esquerda, eu estou tracionando em cima ou embaixo? A gente olha aquela figurinha lá do início da definição do momento e a gente percebe que isso é um momento positivo. Portanto, o momento na seção S3 vale meio. Tentem fazer o mesmo para as próximas seções, para a seção S4 e para a seção S5, e no próximo slide vem a resposta. Então, tá aí para vocês, mesma ideia, né? No caso da seção S4, a gente vai pegar agora essa parcela de carga distribuída aqui, aplicada a 1 metro de distância, mais o 4 vezes 2, e esse 1. Mesma ideia na seção S5. Tudo bem até aí? Ora, o diagrama de normal nada mais é que um gráfico mostrando os valores que a gente achou nessa tabela e plotando isso em cima da estrutura. Então, reparem. Lembra que eu falei que as seções mais importantes eram as que estavam marcadas em laranja, que são justamente as seções onde a gente tem força na direção da barra? Tudo que está nesse trecho aqui acaba tendo o mesmo esforço normal, menos 4. Então, estava no 0, foi para o menos 4, esse trecho até a seção S2 estava em menos 4, a partir daqui, o nosso esforço normal foi menos 3 até o final. Qual seria o jeito mais fácil de fazer o diagrama de normal? Ora, simplesmente marcar pontos onde tem carregamento na direção da barra, S0, S2 e S10 nesse caso, e calcular o esforço normal nos trechos entre esses pontos e traçar, sendo compressão negativo para baixo e tração positivo para cima. Nesse exemplo, a gente só teve esforço de compressão. Mesma ideia a gente vai fazer com o diagrama de cortante. A gente vai marcar os pontos de cada seção no diagrama. Então, reparem, a gente começa com cortante 0, antes de aparecer a força de 1. Quando aparece a força de 1, a gente vem para esse valor aqui, ó, e a gente foi plotando esses valores no gráfico. Reparem que existe uma relação entre a carga distribuída e o cortante. A derivada do cortante é o valor da carga distribuída. Lembra que eu falei que vocês não precisam entrar em pânico, que cálculo não vai pegar muito pesado? Não vou pegar pesado em cálculo, mas é importante saber que existe essa relação. Por quê? Onde o carregamento distribuído é 0, a integral de 0 é uma constante. Onde o carregamento é uma constante,
1 kN por metro, a integral de uma constante é uma reta. De novo, carregamento distribuído é zero, a integral dele é uma constante, carregamento distribuído é zero, a integral aqui vai ser uma constante. A forma mais fácil de se fazer um diagrama de cortante, sem ter que ficar marcando todas as seções, é, olha que fácil. Não fiquem com raiva de terem feito seção por seção, porque é assim mesmo, a gente ensina do jeito mais fixar o conteúdo e depois a gente faz de um jeito mais fácil para o pessoal ficar pensando por que eu não fiz logo assim. Então, olha só, da esquerda para a direita, a gente pode ir plotando as forças perpendiculares à barra conforme elas aparecem. Então, eu venho daqui, desço do zero, desço 1 kN, que é justamente o valor dessa força que estava aqui, ó. Como não tem carga distribuída nesse trecho, eu venho constante até o apoio. Quando chega no apoio, aparece uma força vertical? Sim, manda subir 4 kN. Eu fui do menos 1 até o 3. Aí, nesse intervalo aqui, estão me mandando descer 1 kN por metro. Vê se não foi exatamente o que a gente fez. Chegou aqui, desceu 1. Veio para cá, constante. Subiu 3 aqui. Veio até aqui e desceu 1. Então, da esquerda para a direita, nos trechos sem carregamento, ou seja, com carga distribuída nula, a gente segue constante, paralela ao eixo. Onde tem carga concentrada, a gente vai desenhar a força a partir do último ponto marcado. Então, a gente vai acumulando a aparição dessas forças. Quando tem carregamento uniforme, a gente vai fazer uma reta inclinada, variando ao longo do comprimento carregado. Se for uma carga triangular ou de formato livre, de uma função, a gente traça uma reta inclinada como essa, equivalendo a toda a carga equivalente desse trecho, de forma tracejada, para depois pendurar nessa reta tracejada o efeito, a função real, que é a integral do carregamento distribuído, da função que vai definir o nosso carregamento. A gente ainda vai ver isso em outros exemplos. O fato é que, como o corpo está em equilíbrio, se eu for somando tudo que aparece na vertical da esquerda até a direita, a última força vertical que eu coloco aqui tem que fechar o diagrama no zero. Existe uma relação de cálculo entre o carregamento, o cortante e o momento. Se eu der uma função carregamento para vocês, um Qzinho de x, certo? Uma função qualquer, um formato qualquer. A integral dessa função negativa vai ser o diagrama de cortante. E a integral do diagrama de cortante vai ser o diagrama de momento. Então, reparem, no dia a dia, a gente não vai precisar usar isso, porque a maior parte das nossas forças já tem uma função definida. São forças retangulares, são carregamentos retangulares, carregamentos triangulares. E a gente já tem exatamente a fórmula que vai ser pendurada nesse trecho. Mas vamos dizer que vocês se deparem com um arquiteto, sei lá, um Niemeyer que gosta de fazer tudo curvo. Se ele faz uma parede curva, a função que vai estar definindo o carregamento que representa aquela parede também vai ser curva, também vai ser uma função. E isso acaba sendo a diferença entre o engenheiro feijão com arroz, né, e o bom engenheiro. O bom engenheiro, ele vai pegar o cálculo como ferramenta e vai solucionar qualquer problema. Eu sempre falo o livro que foi indicado para vocês, o livro de teoria, que é do Sussekind. O Sussekind era o calculista do Niemeyer. E ele começou a ser calculista do Niemeyer quando ele ainda era estagiário. Né? Os engenheiros viram aquele negócio, isso daí não vai funcionar não, essa curva aí não vai funcionar. Meio que tinham preguiça de resolver uma coisa que eles estavam fazendo sempre por receita de bolo, fazer uma inovação do que o Niemeyer pedia para os projetos dele. Aí um dia o estagiário que estava lá, tinha acabado de estudar aquilo, né? Fez resistência dos materiais 2 com alguém legal e tal, então ele aprendeu a fazer essas funções. E ele definiu e falou, não, é possível sim, eu vou mandar então lá os valores, não sei o quê, calculou tudo e deixou para os engenheiros. Resumindo, Niemeyer, quando ligava para o escritório de cálculo, não queria mais falar com ninguém, só com o estagiário. E acabou que ele se tornou
o calculista do Niemeyer, certo? Então, esse livro que eu indico para vocês é uma forma de vocês verem que talvez a teoria seja um pouco mais pesada, mas os exercícios que tem no livro, com a teoria que vocês aprendem aqui, vocês conseguem resolver. Tá. Uma vez que a gente tenha definido as relações de cálculo, que a derivada do momento é o cortante, invertendo, integrando o cortante, a gente chega no momento, e que a derivada do cortante é o negativo do carregamento, invertendo, integrando o carregamento, a gente chega no cortante negativo, a gente começa a ver como ficaria o formato do diagrama de momento também. Então, lembra que eu falei diagrama carregamento zero, o diagrama de cortante fica constante, e a integral de uma constante é uma reta. Aqui, a gente tem um carregamento constante. O diagrama de cortante foi uma reta. E a integral de uma reta é uma parábola. Esse, na verdade, é o principal conceito que a gente aprende dessas relações, da derivada do momento ser o cortante e da derivada do cortante ser a função negativa do carregamento. O que acontece quando a gente plota os valores que a gente achou para o diagrama de momento num gráfico? Ele fica com esse jeitão aqui. Só que, também de uma forma mais fácil, ao invés de a gente plotar essa curva direto, a gente faz uma linha tracejada. Então, a gente vai marcar, na verdade, as seções principais, né? Que são as em laranja, tá vendo? Que seções principais são essas? Onde tem apoio, tá marcado. Então, seção S2 e seção S8 foram marcadas. Nas extremidades das barras, seção S0 e seção S10, estão aqui em laranja. Pontos de aplicação de carga concentrada. Apareceu mais um que a gente ainda não tinha marcado, que é a seção S6. Extremidades de carga distribuída, já está marcado seção S2 e seção S6. Seções imediatamente antes e depois de pontos de aplicação de momento. Então, reparem, a gente não precisa também calcular o diagrama de momento metro a metro e plotar. A gente pode marcar apenas esses pontos principais e ligar com uma reta onde não tem carga distribuída. Ou seja, de S0 a S2, de S6 a S8 e de S8 até S10. No trecho que tem carga distribuída, a gente faz uma linha tracejada. E a partir desse tracejado, a gente traça o efeito do carregamento distribuído, como se estivessem atuando numa viga biapoiada, que vai considerar essa linha tracejada como o eixo da viga. Isso aqui, as funções que a gente pendura para cada tipo de carregamento, é o objetivo da próxima aula. Primeiro a gente faz os exercícios dessa como atividade, vai digerir melhor isso, certo? E aí na próxima aula a gente vai ver de novo o que acontece com os diagramas. Reparem, a carga distribuída, como aquele 1 kN por metro, o diagrama de momento fica com esse aspecto aqui. Já quando a gente tem uma carga concentrada para cima ou para baixo, opa, ficou virado. Bom, é bom que apresenta para cima. Vai ficar pontudo no lugar onde a gente aplica a carga. E onde a gente aplica uma carga momento, a gente também vai ter uma descontinuidade do valor do momento aplicado. Então, as atividades referentes a essa aula seria dar uma lida no capítulo da apostila que trata sobre isso, né, que vai explicar como faz os diagramas e tem um quadro que é traçado fácil de diagramas. Fazer os croquis de diagrama. Tem lá na pasta da apostila, tem uma coisa chamada croquis. Os croquis de diagramas são justamente esse negócio. Fazer só o diagrama de cortante, subir onde tem que subir, descer onde tem que descer reto, descer inclinado. Isso seria um croquis. Como
vocês ainda estão em aprendizado, é interessante fazer esses croquis também com valores, não fazer só o rascunho, tentar calcular a reação de apoio e fazer o traçado de cada um. Mas, onde tem carga distribuída, deixar a linha tracejada onde precisar pendurar uma função do segundo grau em diante. E dúvidas no horário da aula, e eu vou deixar de novo uma listinha de atividades para vocês irem tentando fazer. E mais para frente a gente vai combinar alguns exercícios para entrega, tá? Eu não sei, mas possivelmente esses de croquis de diagrama, eu vou pensar numa possibilidade de entrega quando estiver valendo a aula teórica de vocês e aula remota, ok? A gente se vê quando vocês tiverem dúvida e por hoje seria só isso.